Primeiro, sejam bem-vindos de volta à nossa segunda parte da aulinha de filosofia, então vamos só retomar brevemente. Falamos sobre alguns conceitos de Sócrates, como a dialética, que tem como objetivo levar alguém através das perguntas a conhecer mais sobre si mesmo, e a arte da dialética nada mais é do que confrontar ideias opostas no objetivo de conhecer mais sobre seus próprios interesses e opiniões, que tinha como objetivo final justamente a maiêutica, que não era dar nenhuma informação, nem mudar a cabeça de ninguém, mas guiar alguém através das perguntas, muitas vezes até pela ironia, de conhecer mais sobre si mesmo, ok? Com isso dito, vamos continuar alguns conceitos. Retórica, pessoal, não se esqueçam, retórica é a arte de falar bem, de forma convincente e articulada, ok? Só para vocês não se esquecerem desse termo. E com isso, Sócrates tinha um pessoal lá que fazia o oposto a algumas ideias que ele defendia, que ele considerava muito relativistas da parte deles, a forma com que eles passavam o conhecimento. Esse pessoal eram conhecidos como sofistas, comumente conhecidos como professores do saber. Esse pessoal, segundo Sócrates, além deles realmente estarem errados de transformar esse saber em algo remunerado, ele não concordava com isso. Segundo Sócrates, a retórica dele e a forma com que eles dirigiam as questões criavam sofismas. O que é sofismas? Sofismas são conclusões erradas, levadas a chegar em conceitos errôneos às colocações que os sofistas articulavam. Então, por isso, os Sócrates não concordavam com eles. Ok? Agora, a gente vai falar sobre um tema interessante, um tema bem interessante em questão, e a gente só falou de diversos filósofos aí e pensadores homens, não é? E onde estavam as mulheres nesse momento. E tem um espaço no material de vocês dedicado a isso, que justamente eu vou precisar ler o nome dela, gente, porque é um nome meio complicado. Aspásia, que ela era esposa de Péricles, que foi inclusive líder de Atenas em algum momento, foi o responsável político, que na verdade ele governou Atenas no século V. E aí, 5, eu acho. E aí ela tinha uma eloquência que chamava a atenção de Sócrates, e ele disse que isso foi uma das inspirações para ele chegar à dialética, como nós conhecemos. Então, ele considerava ela uma grande filósofa. Então, temos aí um destaque entre as mulheres da filosofia ateniense. E temos uma outra, que eu vou ler o nome também, desculpa, que é Diotima de Mantínia, que ela vai ter um diálogo, que o destaque dado a ela aqui, no diálogo platônico O Banquete, ele afirma que as ideias de Diotima fundamentaram a sua filosofia sobre o amor. Então, olha que interessante. Se vocês perguntarem por que a gente não tem tanto registro de mulheres filósofas na Atenas, é porque a maioria das mulheres, por mais que tivessem numa posição da hierarquia social, uma posição privilegiada, algumas delas, para serem consideradas cidadãs, a grande maioria ainda, infelizmente, dentro dessa sociedade, era reservado só um lugar como esposa e como criar os filhos. Então, infelizmente, a sociedade ateniense não dava espaço para que as mulheres se posicionassem e falassem como desses poucos exemplos aqui. Então, por isso que não se tem tanto relato, por causa dessa condição que muitas mulheres não é considerado nem cidadãs em Atenas. Então, é por isso que a gente não vê tanta informação sobre isso. E um outro detalhe que eu acho interessante, na página 22, Sócrates, lá no parágrafo lá em cima, Sócrates defendia o potencial da palavra falada e vivida como modo ético de ser na polis. Então, basicamente, ele defendia o direito da palavra, o direito de se questionar, o direito de falar, o direito da palavra. Ele dizia que era uma questão de ter direito à palavra era o que era ético nessa polis. Então, ele segurava isso, de certa forma, como um direito a ser dito e a ser ouvido e ser dito. E o espaço, geralmente, que os filósofos habitavam, eles participavam dentro de Atenas, estava reservado às ágoras, que eram espaços reservados para justamente esse tipo de diálogo. Assim encontravam, comercializavam os seus produtos, eles comercializavam os seus produtos e ouviam discursos políticos sobre assuntos de interesse coletivo como a justiça ou a cultura. Realizavam rituais religiosos e assembleias de discussão de os assuntos relativos ao bem comum. Então, na página 23, quem quiser grifar isso, está no primeiro parágrafo lá em cima. Agora, a gente vai começar a caminhar para o finalzinho dos nossos conceitos
filosóficos. Então, vamos fazer só... ele faz um backupzinho que a gente já viu e ele passa e também vai um pouco além do que a gente não viu ainda. Então, vamos lá. Bom, o que a gente viu antes de Sócrates? Os pré-socráticos. Então, um dos destaques que nós falamos é o Tales de Mileto, que tinha, no conceito dele, a origem do universo estava na água, que a gente já falou sobre ele. Tem também Heráclito, que ele vai estar dizendo que a origem seria no fogo, e muitos outros que vão encontrar origem em mais diversos elementos da natureza, justamente da observação da natureza e achar que os mitos não são satisfatórios para todas as respostas, ok? Então, esse período ficará conhecido como o período pré-socrático ou cosmológico, porque eles vão estar buscando a origem de tudo, a origem do universo, a origem das situações mais amplas da natureza, e por isso que foi conhecido com esse nome. Depois desse, a gente acabou de falar desse período agora, que é o período socrático, em que ele muda essa parte mais divina, mais cosmológica e foca no antropológico. O que é antropológico é justamente o ser humano, a razão humana que a gente acabou de ver, ok? Após isso, vem na filosofia o período sistemático, que é... Perdão, gente, engasguei. Que é marcado por tentar sistematizar todo o conhecimento filosófico, dar uma credibilidade científica para o pensamento filosófico. Por isso a palavra sistematizar. Tudo que você sistematiza, você organiza. E nesse caso tinha como intenção organizar essa filosofia de forma científica, que ficou marcado pelo destaque aqui Aristóteles, que ele vai organizar e classificar diversos animais e coisas da natureza nos mais diversos esquemas, ok? Então esse seria o período sistemático, bem tranquilo também. E por último, tem o período helenístico ou greco-romano, que ficaria conhecido, vai surgir um terminho aí bem conhecido, que é voltado à ética. A maneira correta de se viver é de se viver eticamente. O ser humano, e aí, se quiserem grifar, que é um período que, nesse período aqui, está um pouco mais distante do que a gente viu, na página 25, eu fiz joinha, não sei porquê, gente. Na página 25, na parte da ética, que está lá no último parágrafo, a ética voltada à maneira correta de se viver e o ser humano foram as maiores preocupações dos filósofos do período helenístico. Então, esse é o último período histórico da filosofia que nós vimos. Agora, não me perguntem por que ela só aparece por último, mas na última página de vocês, na página 20 e 26, é uma página muito importante para vocês estudarem, porque ele vai apresentar um esqueminha que vai sistematizar tudo que a gente viu até aqui. Então, tem a cronologia da filosofia aqui, que a gente viu sobre cronologia em história, e aqui vai ter os mais diversos conceitos ligados à área do saber filosófico. Então, entre eles aqui está a história da filosofia, epistemologia, teoria do conhecimento, estética, ética, filosofia política, metafísica ontológica ou ontologia, epistemologia ou filosofia da ciência, lógica, filosofia da linguagem e é isso. Esses são os termos que compõem a área da filosofia, a área do saber filosófico. Então, esse é mais um esqueminha para vocês estudarem, para vocês organizarem e para vocês aqui. Todos os períodos que a gente viu está inserido, está separadinho aqui na página anterior, que eu pedi para vocês grifarem. Então, gente, é isso. Encerramos o nosso conteúdo de filosofia. Já podem tentar fazer no material de vocês. As atividades são bem tranquilos, já dei uma lida aqui, são bem tranquilos, vocês vão gostar. Tem uns textos que facilitam, porque geralmente as perguntas estão todas no texto. Então, boa sorte para vocês realizarem os exercícios. Qualquer dúvida, tira foto do exercício e me manda, mas façam, por favor. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, quantas vezes vocês quiserem, não se esqueçam de comentar tanto nessa aulinha quanto na outra, para eu ter o controle da presença de vocês, ok? Então é isso, e até a próxima aulinha, e tchau!